Fala, jovenzinho. Tudo bem, galera? Seguinte, hoje o assunto é a importância do autocontrole na adolescência. Esse assunto é muito interessante, eu escolhi ele porque ele serve tanto para vocês quanto para os seus pais. Por isso que no final, quando vocês terminarem de ver, se vocês acharem que vale, encaminha para eles, mostra para eles esse vídeo, porque é muito interessante eles saberem o que acontece com vocês nessa fase. Muitas coisas que acontecem com vocês nessa fase, eles acham que é por conta de hormônios, ou porque vocês são rebeldes, porque vocês têm esse espírito rebelde, essa consciência de que eu quero ser a ovelha negra da família. E na verdade não é assim. A verdade verdadeira é que nosso cérebro, nosso corpo em si, ele é projetado em determinados períodos das nossas vidas para ter determinadas atitudes, né? E parece que quando a gente cresce, a gente vira adulto, a gente sofre uma amnésia, que nem pegar lá o negocinho do MIB lá que faz a gente esquecer as coisas. Então, aí a gente apaga, a gente não lembra que a gente passou pelos mesmos problemas que vocês estão passando hoje. Então, o que acontece? Durante essa fase da nossa vida, na adolescência, o nosso cérebro ele sofre um aumento do foco sobre o lado positivo das coisas, o que os cientistas acabam chamando de foco na recompensa. Nosso cérebro, na verdade, ele é um conjunto de células que se comunicam entre si, né? E essa comunicação é feita através de neurotransmissores. E um desses neurotransmissores, até me engasguei aqui, um dos neurotransmissores que existem é a chamada dopamina. Essa dopamina, ela é responsável por aquele sentimento forte de que estamos vivos, aquela coisa que a gente fica cheio de prazer, cheio de êxtase, quando a gente faz uma coisa muito legal, quando a gente de repente pula de paraquedas. É liberado quase que instantaneamente pelo nosso corpo doses de dopamina, que é isso que faz com que a gente se sinta naquele estado emocional assim de puro êxtase, né? Vocês já vivenciaram isso com certeza. Então, o que acontece? O problema não está na dose de êxtase, na dose de dopamina que entra no teu organismo. O problema está que na adolescência acontece uma liberação mas muito maior desse neurotransmissor do que o recomendado, do que o normal, do que um adulto recebe. Então, isso faz com que o adolescente ele seja inundado por esse sentimento e ele fica procurando coisas para suprir aquela necessidade de êxtase, de prazer dele. Então é nesse momento que aparece o primeiro probleminha do excesso de dopamina, que é a chamada impulsividade. Você fica... É como se você apagasse e você não conseguisse raciocinar entre o impulso e a sua ação em si, né? Esse é o famoso cara impulsivo, aquele cara que faz tudo sem pensar. Depois que ele fez, que ele vai ver, desculpa, a porcaria que ele fez, né? Para não falar outra palavra aqui feia. Então, vocês têm que tomar cuidado em não deixar a impulsividade tomar conta. Esse é o inimigo número 1. O inimigo número 2, causado pelo excesso de dopamina, é o que a gente chama de suscetibilidade ao vício. Por que os nossos pais ficam falando pra gente nessa fase da adolescência? Filho, não bebe. Filho, não faz isso. Filho, não faz aquilo. Não chega perto de droga. Não chega perto de... Porque eles sabem, eles têm medo de que isso aconteça, vicie. O adolescente ele tem uma propensão maior fisicamente, quimicamente falando. Por quê? Neurologicamente também falando. Por quê? Porque como ele tem esse excesso de dopamina no sangue, liberado no sangue, dentro do seu cérebro, o que acontece? Ele fica a todo momento procurando isso.
E todas as substâncias, todos os elementos viciantes, todos os comportamentos viciantes que a gente pode experimentar nessa vida, eles de alguma maneira liberam a dopamina quase que instantaneamente também. Então por isso que de repente você pode, tomar um copo de vinho. Aí você, nossa, isso é legal, isso me deu um sentimento de prazer imenso, nossa, eu tô me sentindo super bem. Agora eu vou tomar em vez de um copo, eu vou tomar meia garrafa. Toma meia garrafa. Quando você vê, já tá tomando 2 garrafas, tomando vodka, tomando cerveja, tá derrubando tudo, tá bêbado. Gente, a gente sabe que isso não é legal. A gente sabe que isso não é legal. Os nossos amigos podem falar, mas isso é da hora, aquilo não é... Gente, vocês sabem, no fundo vocês sabem que isso não é legal. Vocês não podem abusar. Nada que é demais é legal nessa vida. Então a gente tem que ter um certo equilíbrio sobre tudo as coisas que a gente vai fazer. Então, o que acontece? Hoje, inclusive, estudos estão apontando que essas comidas processadas, fast food, até os carboidratos que a gente come no dia a dia, batata frita, pão, todas essas coisas que têm um índice glicêmico, ou seja, muito açúcar na composição, ela acaba sendo prejudicial. Por quê? Porque eles aumentam muito os níveis de dopamina no organismo. Então você tem aquela sensação de prazer momentânea, só que isso a longo prazo vai fazer com que vai te trazer a obesidade. Muitos países aí, os Estados Unidos é um deles, é o primeiro, inclusive, tem sérios problemas com obesidade. Por quê? Porque na adolescência, sérios problemas de obesidade na adolescência. Por quê? Porque eles não têm mais esse controle. O jovem, ele sabe que aquilo está fazendo mal para ele, mas aquela necessidade que o corpo dele tem em receber prazer, doses de prazer a todo instante, faz com que ele esqueça que a longo prazo ele vai sofrer graves consequências. A saúde dele vai pro buraco, tá? E a terceira coisa, o terceiro inimigo aí que a dopamina causa, o sintoma que a dopamina causa, que é muito grave, é a famosa hiperracionalidade, que é quando você tem consciência de que você tem um risco, né? Diferente dos 2 primeiros que eu falei, o impulso você não tem referência nenhuma do risco. Você simplesmente vai e faz sem pensar. O segundo, que é do vício, também é uma coisa inconsciente. É tão viciante que você não consegue parar para pensar. E essa famosa hiperracionalidade, o que acontece? Você avalia a situação, você descobre que tem um determinado risco, só que você foca muito mais no prazer, no lado positivo da coisa, tá? Isso que é o problema. Antigamente, algum russo babaca inventou um jogo chamado roleta russa, que na verdade consiste em você pegar um revólver, colocar uma bala dentro do tambor, esvazia tudo, coloca uma bala dentro do tambor, fecha, certo? E aponta para sua cabeça e dá o tiro, aperta o gatilho. Você tem 5 chances de escapar e seguir vivo. Só que você tem uma chance de aquela bala estar lá e você morrer. Então, olha que coisa maluca. O cara prefere correr o risco de 100% de certeza da morte, de perder a vida, por conta de alguns segundos de adrenalina, de êxtase. Então é uma coisa ilógica, insana, você pensar que um ser humano pode fazer isso. Mais insano ainda é a gente saber que nosso corpo é projetado para nos levar a esse tipo de comportamento, sem que a gente tenha o controle sobre ele. E é por isso que eu resolvi trazer esse tema hoje para vocês. Primeiro porque vocês precisam saber, né? Para poder tratar, para poder controlar, vocês precisam saber o que está acontecendo com vocês. Então, o primeiro objetivo desse vídeo era esse, era trazer para a consciência de vocês essa questão de que vocês precisam controlar essa ansiedade. A segunda é mostrar para vocês como vocês podem fazer com um exercício muito, mas muito simples, tá? É tão simples
que vocês vão falar, puta que coisa idiota. Não, isso não é possível que ele tá me dando um exercício desse, mas eu vou falar para vocês que é tão poderoso ao mesmo tempo que é simples, que até o time especial do exército americano utiliza isso dentro das missões dele para restabelecer o controle emocional. Eles chamam de box breathing, que literalmente traduzindo é caixa de respiração. E aqui a gente chama de respiração diafragmática, que consiste no quê? Você se ajeitar dentro de uma posição ereta, senta numa cadeira, apoia as costas, numa posição confortável, respira, você faz aquela inspiração bem profunda e enche a barriguinha. As meninas vão falar, ai, mas eu vou parecer gorda. Meninas, não tem problema, os meninos vão saber que não é isso, tá? Não tem nada a ver com isso daí. Vocês estão lindas, magérrimas, ó, pode confiar. É só pra poder ter a certeza de que vocês estão fazendo a respiração correta. Porque, vejam, essa respiração que a gente faz no dia a dia, que é errada, diga-se de passagem, é aquela respiração curta que é assim, ó. Ó, a respiração fica toda aqui, ó. Essa respiração, ela para aqui, ó, no pulmão, ela para no peito. Essa respiração curta, ela não é correta. Quando você faz a respiração profunda, diafragmática, você sente o seu diafragma encher por completo. Aí o que você faz? Você segura essa respiração por 4 segundos e depois você solta. Todo o ar. Isso é importante. Tem que soltar todo o ar, porque se ficar um pouquinho, vai atrapalhar no próximo ciclo. Você tem que fazer isso 7 vezes no mínimo, ou 5 minutos, ok? Quando vocês fizerem isso, durante a respiração, o foco de vocês, aí está o segredo. Vocês têm que respirar e focar a atenção de vocês para a sua respiração. Imagina um corredor de ar passando, saindo e entrando, saindo e entrando. Quando vocês fazem isso, o que acontece? Acontece que vocês estão tirando todas as distrações da sua mente e voltando para vocês, para o momento presente. E quando você faz esse exercício, você consegue quebrar o padrão do seu cérebro. Você consegue jogar para você toda a parte da consciência. Você retoma a consciência para você, ok? Retomando a consciência, você já está sob controle de novo. O jogo está na sua mão e você não vai ser mais dominado. O segredo é esse. As dicas que eu vou dar nesse canal são essas. Esse é o ponto. A gente não pode se deixar dominar pelo cérebro. Nós temos que dominar a máquina e não a máquina dominar a gente, ok? Então, o recado de hoje era esse. Espero que tenha contribuído muito para vocês. Não esquece de dar aquele joinha. Não esquece de se inscrever no canal. Por favor, compartilhe com os amigos caso ache que algum amigo possa se interessar por esse assunto, que vá ajudá-lo. Compartilhe com seus pais, com os pais dos seus coleguinhas, por favor, né? Porque é uma coisa que eu acho que o meu intuito aqui é ajudar o maior número de jovens, o maior número de adolescentes que eu puder impactar, porque essa é a minha missão e é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês sejam adultos mais felizes, mais prósperos, mais completos, realizados, enfim. Eu quero que vocês tenham uma vida maravilhosa pela frente, ok? Então, compartilhe aí, deixe seus comentários também, que é muito importante. Vou responder todos, ok? E até a próxima. Fui!